decretos para enfrentamento da pandemia do novo Covid-19 que incidem nas atividades dos servidores públicos estaduais. Decreto número 48.809, de 14/3/2020. Este decreto regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme previsto na Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos 2º e 4º do artigo 37 da Constituição Estadual, considerando que a Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou em 11 de março de 2020 que o Covid-19, nova doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia. Considerando a altíssima capacidade de contágio por cada pessoa doente com Covid-19 na transmissão desse vírus, considerando que a cada dia tem se confirmado novos casos de pessoas contaminadas com Covid-19 em todo o território nacional, considerando em particular que o Covid-19 apresenta elevada taxa de mortalidade, que se agrava entre idosos, pessoas com doenças crônicas e imunodeprimidas. Considerando a portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, bem como a portaria número 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. Considerando a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida em 13 de março de 2020, para que, durante o atual período de emergência na saúde pública, fossem adiados ou cancelados eventos de massa governamentais, esportivos, culturais e ou políticos, bem como cruzeiros turísticos. Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Decreto número 48.809, de 14/3/2020. Parágrafo 2º. Todo servidor estadual que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria Estadual de Saúde e permanecer em isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado ao Covid-19, devendo aguardar orientações da referida secretaria. Parágrafo 3º. Fica autorizado aos secretários e dirigentes máximos das entidades da administração pública estadual deferir aos servidores públicos com mais de 60 anos e aqueles portadores de doenças crônicas que compõem parcela da população mais vulnerável ao Covid-19 o trabalho remoto para aquelas atividades cuja presença física não seja imprescindível, a critério da respectiva chefia do órgão ou entidade, com exceção das áreas de saúde, defesa social
e serviços de abastecimento de água. Parágrafo acrescentado pelo Decreto número 48.810, de 16 de março de 2020. Artigo 3º. A linha D. Fica suspensa, no âmbito do Estado de Pernambuco, a concentração de pessoas em número superior a 10, salvo nos casos de atividades essenciais e necessárias, que não tenham sido suspensas em decorrência da situação de emergência, acrescido pelo artigo 1º do Decreto número 48.837, de 23 de março de 2020. Artigo 5º. Ficam suspensas as viagens de servidores estaduais a serviço do Governo do Estado de Pernambuco para deslocamento no território nacional ou no exterior. Artigo 6º. A linha A. Fica determinada, a partir do dia 18 de março de 2020, a suspensão do funcionamento das escolas, universidades e demais estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, em todo o Estado de Pernambuco. Artigo acrescentado pelo Decreto número 48.810, de 16 de março de 2020. Parágrafo único. No âmbito da rede pública de ensino, serão mantidas as atividades administrativas consideradas essenciais a critério do Secretário de Educação e Esportes, cuja regulamentação será definida por portaria. Parágrafo acrescentado pelo Decreto número 48.822, de 17 de março de 2020. Decreto número 48.835, de 22 de março de 2020. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, normas complementares às medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Artigo 2º. O atendimento presencial ao público dos serviços prestados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, sempre que possível, deve ser substituído pelo remoto. Parágrafo 1º. Os serviços públicos podem ser acessados pelo Portal do Cidadão do Governo de Pernambuco, instituído pelo artigo 5º do Decreto número 48.659, de 13 de fevereiro de 2020, através do endereço eletrônico www.pe.gov.br ou do site do órgão ou entidade responsável pela respectiva prestação. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do acesso remoto aos serviços públicos de que trata o parágrafo 1º, dúvidas e orientações devem ser encaminhadas à rede de ouvidorias do Estado, conforme relação e respectivos contatos disponíveis no endereço eletrônico www.ouvidoria.pe.gov.br. Parágrafo 3º. Para as atividades realizadas necessariamente de forma presencial, relacionadas às áreas da advocacia pública, administração e fiscalização tributária, agropecuária e ambiental, planejamento e orçamento, gestão administrativa, tecnologia da informação e todos os demais necessários à implementação das ações de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, será estabelecido regime de rodízio, a fim de reduzir a exposição dos respectivos servidores a eventuais fatores de risco. Tudo sob a avaliação e a organização dos respectivos secretários estaduais e dirigentes máximos das entidades, mediante ato administrativo próprio. Artigo 3º. Excetua-se da regra prevista no artigo 2º a prestação de serviços públicos essenciais e presenciais nas áreas de saúde, segurança pública, prevenção e assistência social, transporte público, infraestrutura e recursos hídricos, abastecimento de água, segurança alimentar, sistema prisional e socioeducativo e defesa do consumidor. Parágrafo único. Os respectivos secretários estaduais e dirigentes máximos das entidades poderão editar atos complementares
para regulamentar o funcionamento remoto de algumas atividades das áreas previstas no caput. Artigo 4º. Aos prestadores de serviço terceirizados pode ser aplicado o mesmo tratamento previsto neste decreto e no decreto número 48.809, de 14 de março de 2020. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 23 de março de 2020, e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus. É de extrema importância nós, enquanto servidores públicos e cidadãos, conhecermos nossos direitos e deveres para que possamos fazer nossa parte e juntos obtermos vitória.